Fala, gente, eu sou Mauro Betting, jornalista esportivo, há 238 anos fazendo o que eu faço e confesso sempre aprendendo, como eu vou aprender muito nesse projeto aqui da Five Media, DLC Comunicação, reunindo a galera que faz muitíssimo bem, porque conheço o trabalho deles, conheço as figuras e fazem um trabalho magnífico à frente da comunicação dos clubes. E convenhamos, não é fácil tentar ser isento, imparcial e objetivo numa área em que quem nos julga, quem faz a avaliação do nosso trabalho, se chama torcedor, que ele quer que a gente seja porta-voz dele, porta-berro, porta-saco, e o adversário no adversário é inimigo. E ai de você se tentar ser equilibrado, isento e imparcial. É impossível. E como faz os seus representantes aqui nesse bate-papo muito legal. Gostaria que cada um pudesse se apresentar, começando com você, Alessandra Couturato, falasse do seu trabalho e daquilo que você faz vestindo a camisa do Palmeiras. Muito obrigado, Alessandra. É um prazer mais uma vez falar contigo. Oi, Mauro, tudo bom? Oi, gente. Oi a todos. Muito boa tarde, né? Não sei que horas que vai sair essa gravação, mas a gente está falando aqui à tarde, então boa tarde para todo mundo. Meu nome é Alessandra Couturato, eu sou coordenadora da TV Palmeiras, então eu coordeno toda a equipe de vídeo do Palmeiras como um todo, né? O principal é fazer o nosso canal do YouTube, mas a gente produz todos os vídeos, tanto para Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes sociais do Palmeiras e principal o nosso canal do YouTube. E é isso. Aí eu coordeno a equipe lá da TV Palmeiras. Ângelo, muito prazer, boa tarde, boa noite, enfim, aquela coisa que a gente sabe, porque a gente não sabe que horas vai, e sabemos só que vai, a partir da segunda-feira às 3 da tarde. Eu queria que você falasse também, Ângelo Martins, do seu trabalho no São Paulo Futebol Clube. Fala, pessoal, saudações boleiras aí a todos, né? Tá sendo um período bem complicado para a gente que ama e trabalha com futebol. Sou Ângelo Martins, produtor audiovisual do São Paulo, né? Nós somos uma produtora que chama Gutierre Filmes e que a gente presta serviços para o São Paulo. E dentro da produtora sou eu que fico no São Paulo, juntamente com o Felipe Pirolo. A gente divide essas atribuições aí de acompanhar o dia a dia do futebol profissional e também sempre pensando aí nas outras modalidades, né, que o São Paulo adotou nos últimos tempos. Então a gente fica se dividindo aí entre a rotina do profissional e as outras produções do clube. Como a Ale falou, o nosso foco também é cuidar do YouTube, né? Só que com essas constantes mudanças, né? O YouTube hoje já não é mais somente atendemos o YouTube, né? A gente tem que atender também uma demanda de rede social, de Twitter, pílulazinhas, stories, enfim. E a gente vai conversando junto com o nosso diretor de comunicação, nosso gerente de conteúdo, as pessoas que também tomam conta das outras redes, para fazer uma comunicação integrada aí, em que o vídeo esteja juntamente com as diretrizes do que o clube pensa em comunicação. Né? Seja bem-vindo, Vitor Borges. Fale do seu trabalho, que é excelente no Santos Futebol Clube. Não que os outros não sejam, mas eu gosto muito do trabalho feito por vocês no Santos também. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos amigos dos outros clubes também. Boa tarde ao pessoal que está assistindo. Eu trabalho no Santos desde 2014, sou jornalista formado, também tenho especialização em marketing, e lá no Santos eu sou responsável por liderar o time de produção audiovisual, também assim como os amigos dos outros clubes, com foco no YouTube, na Santos TV, né, no que ficou conhecido como a Santos TV. Hoje em dia, com todas essas mudanças, naturalmente a gente também tem que se adaptar e produzir para outras plataformas, para o Instagram, que está muito forte, né, com o IGTV, para o Facebook, para o Twitter também a gente gosta bastante de produzir algumas coisas específicas, mas inicialmente a Santos TV nasceu lá em 2010 como uma plataforma de produção de vídeos específicas para o YouTube. Com o tempo a gente foi se adaptando e aí vamos, né, junto com a evolução de todas essas redes sociais, tentando fazer o melhor trabalho possível e levar conteúdo bacana, não só sobre futebol, não só sobre equipe profissional, mas de esporte e para o fã de esporte de uma forma geral. Hoje a gente trabalha muito, claro, focado no torcedor do Santos, é para isso que o canal e as mídias sociais do clube existem, mas também com uma forma de atrair pessoas que gostam de esporte, comunicação e entretenimento de uma forma geral. Perfeito, Vitor. Agora a gente abre a palavra para você, Thiago Oliveira. Eu vou deixar você falar também. O pessoal já estava conectando aqui. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Thiago Oliveira, pelo Corinthians. Olá, Mauro, tudo bem? Bom, eu agradeço aí o convite, a mídia.
E vamos lá, eu acho, assim, meu nome é Thiago, para quem não me conhece aí, a gente que é jornalista, a gente vive se esbarrando aí nos jogos e tudo mais, mas eu sou o gerente de comunicação do Corinthians, eu trabalho hoje, a Corinthians TV, ela está vinculada à minha gerência, e na Corinthians TV a gente tem a Corinthians TV no YouTube, a gente tem hoje uma produção de audiovisual para várias plataformas também, a exemplo dos colegas que me antecederam, né? Facebook Watch tem se tornado muito importante para o Corinthians, em função da parceria que o Facebook propôs para vários dos clubes. A gente também está no TikTok, que são vídeos com formato específico, com uma linguagem muito peculiar que a gente ainda está aprendendo, mas que acho que é importante a gente citar também, porque acho que gera discussão aí dos colegas e a gente pode aprender mais aí com essa troca. E também a nossa Corinthians TV Play, que é a nossa OTT, né, que seria a nossa plataforma de vídeo, de streaming, que é mais dedicada a vídeos ao vivo. Então, isso tudo é o guarda-chuva hoje de audiovisual no Corinthians. A gente também produz bastante conteúdo para as redes sociais, lato sensu, vamos dizer assim. E o desafio é produzir conteúdo de qualidade com os recursos que são muito aquém do que o padrão brasileiro médio está acostumado, né? A nossa audiência está acostumada com o padrão Globo. Acho que essa crise, se ela tem uma coisa que talvez seja interessante para nós, TV de clube, é justamente esse downgrade na questão da captação de imagem e tudo mais, que as pessoas estão mais abertas a testarem novos formatos, a perceberem novas linguagens, e acho que os clubes têm muito a ganhar com esse movimento agora que, lamentavelmente, essa pandemia está fazendo surgir, inclusive na TV aberta. Concordo plenamente, Thiago. Estou aqui falando de onde normalmente eu estou fazendo meus programas, não só para as redes sociais, mas meus programas nos canais onde eu trabalho, Esporte Interativo, TNT, Jovem Pan, um canal que eu também faço, sou um dos proprietários do nosso palestra, que também é específico, claro, para o Palmeiras, para a revista Corner, para o torcedores.com, só um dos documentários que a gente não consegue gravar, mas a gente roteiriza, outros livros, enfim, cada um se adapta. E vou até começar por você, Thiago, até porque você já começou abordando essa questão, como fazer hoje essa cobertura, como manter viva uma rede social, como manter viva a televisão do clube, como manter acesa toda essa gama, todo esse guarda-chuva, sem a bola rolando, Thiago. Assim, a gente adotou uma estratégia que, no momento que a gente adotou, eu acho que foi até, de uma certa forma, ousada, que o Corinthians foi um dos primeiros clubes a abordar essa questão hoje da pandemia. A gente fez um vídeo, aqui tem um bando de loucos por ti Corinthians, que era justamente o tempo dos 20 segundos para lavar a mão, e a gente inaugurou a nossa comunicação de uma certa forma, muito forte nessa questão da prestação de serviço, que eu acredito que os clubes eles têm como missão a prestação de serviço. E o Corinthians, com as características que é peculiar na sua história, não podia se furtar a essa prestação de serviço, uma vez que a gente sabe que, provavelmente, as principais vítimas dessa pandemia vão ser os menos favorecidos, né? E, nesse sentido, o Corinthians tem toda uma tradição na defesa dessas minorias, que, infelizmente, no Brasil ainda é uma grande maioria, vamos falar a verdade. Mas, assim, então a gente não podia se furtar isso. Então, a gente centrou a nossa comunicação todinha para essa questão do coronavírus e o resgate histórico também da história do Corinthians. Então, a gente lançou algumas webséries, né, uma chamada Panteão do Timão, que é com Celso Zelt, que é a espécie do nosso Mauro Betting do Corinthians, vamos dizer assim. Né? Muito melhor do que eu. E aí, assim, a gente fez esse Panteão, fez uma série de resgates de melhores gols, enfim, de jogos históricos e tudo mais, e de clássicos, com entrevistas com grandes personalidades que a gente tem no Corinthians. Uma delas foi o Zé Maria, mais recentemente, talvez alguns de vocês tenham visto. Então, assim, é um pouco isso, ou seja, a gente se centrou num tripé, que é o tripé da prefeitura em relação à pandemia, que é o tripé da história do próprio clube, e de outros esportes e desses takezinhos de melhores dribles, melhores roubadas de bola, melhores
gols e assim sucessivamente. A gente tem uma figura meio onipresente nas nossas redes, que é o estagiário, e a gente também tem muito usado o recurso da interação direta, de botar o estagiário para conversar com a nossa audiência. Isso tem sido muito legal, é uma experiência que a gente quer cada vez mais aprofundar e a gente acha que a interação é um pouco a chave desse processo para manter a chama acesa. E o trabalho tem sido muito bem feito com vocês, com o Celso maravilhoso também. O estagiário, eu gosto muito do estagiário. Normalmente o estagiário é muito legal, porque na verdade é muito mais do que estagiário, mas essa é uma outra conversa muito longa. E aproveitar você, Vitor, porque já, e dentro do. Queria que você falasse exatamente a mesma resposta, né? O que está sendo feito pela Santos TV, por todas as redes sociais, as mídias digitais do Santos. Mas daqui a pouco, eu mesmo estou fazendo aqui, daqui a pouco a gente vai estar começando a fazer os 10 maiores arremessos laterais da história do nosso clube. Não está fácil. Material. E eu queria exatamente que você, Vitor, falasse o trabalho que você desenvolve nesse período tão complexo no Santos Futebol Clube. Acho que agora o hashtag TBT nunca fez tanto sentido, né? A gente está vivendo de TBT realmente, só que todos os dias, não só na quinta-feira. Acho que o Santos, já usando uma linha de comunicação que vem sendo característica durante os últimos anos, vem usando bastante o bom humor para lidar com essa situação, mas também buscando ser informativo e elucidar o público em relação a questões bastante importantes, como a questão de ficar em casa, como a questão da higienização, que sem dúvida nenhuma é fundamental para a gente conter essa pandemia, né, evitar que a curva seja cada vez mais ascendente. A gente, no começo dessa trajetória de comunicação de pandemia, a gente lançou um vídeo que para nossa torcida já está bastante característica, que é usando as dancinhas do Soteldo e alguns GIFs de jogadores que também fazem bastante sucesso, principalmente no Instagram, mostrando 5 passos de acordo com as orientações da OMS e do governo federal para você se prevenir do coronavírus, usando aquela música que ficou famosa no Castelo Rá-Tim-Bum, do Lava uma mão, lava a outra. A gente tentou explicar para as pessoas e também usar esse conteúdo que tem, sem dúvida nenhuma, um apelo muito grande com as crianças, né, que são disseminadores dessa mensagem, cada vez mais estão presentes em rede social, para a gente tentar espalhar esses cuidados aí no meio da torcida santista. A gente está também fazendo um quadro que se chama Quarentena Santos TV, e ele é feito aqui da minha casa, eu estou na minha casa, nessa parede aqui, por incrível que pareça, é dentro da minha casa. E aí a ideia do quadro é justamente fazer um grande TBT de coisas que já rolaram na Santos TV em épocas passadas, em que a gente podia sair na rua e tudo mais. Esse até é o bordão principal do quadro. E a gente vai junto também usando conteúdos que os próprios torcedores estão fazendo nesse período, contando para a gente o que eles estão fazendo para driblar essa adversidade, que é ficar em casa, que o tédio bate, às vezes dá aquele pico de ansiedade. Então a gente também está incentivando o torcedor a produzir conteúdo, a chegar mais perto do clube e dividir esse momento que todo mundo está vivendo, né? Que a ideia é fazer com que ele perceba que não é só ele que está enfrentando essa dificuldade. Aqui, os profissionais que trabalham no clube, os jogadores, todo mundo está, de fato, engajado nessa campanha e tentando sair o menos possível para que essa situação passe logo. O Santos tem feito bastante isso, recordando momentos passados. A gente tem sorte de ter uma história muito bonita, mas também sempre batendo nessa tecla da conscientização, disseminando mensagens informativas e de utilidade pública. Acho que, por hora, é de fato realmente o que a gente pode fazer de melhor para tentar não só produzir conteúdo, mas também ser útil para a sociedade, ser útil para a torcida e para as outras torcidas também, por que não? Aí é muito bonito esse trabalho aí do Paulo Constantino, né, que também faz os trabalhos ali em volta do CT, é um cara maravilhoso. E dessas histórias muito bacanas do futebol, né? Ele é casado com a filha do Clodoaldo, né? Do Clodoaldo, o cara consegue fazer um casal maravilhoso, como o TB Alcorrói, é muito bacana que você consegue juntar isso, né, de uma família mesmo, é um negócio espetacular. Agora, Ângelo, mesma pergunta para você também, o que a gente falou aqui com o Vitor, falou com o Thiago, como é que o São Paulo Futebol Clube está fazendo durante esse período tão complicado, tão complexo, e como vai se reinventando, e não é mais dia a dia, é minuto a minuto, hora a hora, em várias redes, com as especificidades de cada mídia. Como é que o São Paulo está fazendo esse trabalho, Ângelo? Então, cara, no princípio foi um choque para todo mundo, né? A gente costuma acompanhar bastante o trabalho dos colegas aqui do Brasil, Europa, pessoal de fora também.
para ter uma visão ampla do mercado, como a galera se comporta. Então, assim, eu vi também que, a princípio, nos 2 primeiros dias ali, ninguém postou nada. Pensando em YouTube, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, todo mundo ali não postou nada. E aí eu fiquei imaginando, pô, a galera deve estar aqui também fritando, fazendo videoconferência, reuniões para tentar estabelecer aí uma linha de comunicação. E no São Paulo foi assim. A primeira linha que a gente adotou foi de informar o torcedor, esse papel de responsabilidade social também, de informar sobre a prevenção. E aí a gente contou bastante não falo só de vídeo, né? A gente contou bastante com o pessoal das redes sociais que gerencia, para criar mensagens, algumas fotos ali, artes também, mais informativas. Então, no primeiro momento, até a gente pensar em produtos de vídeo, foi essa galera que deu uma sustentação para a comunicação do São Paulo. E depois o nosso segundo passo foi o seguinte: pegar vídeos dos jogadores, que eles são porta-vozes, né, do clube ali, de falar para o torcedor se prevenir, para o torcedor ficar em casa, vídeos deles treinando. Então, primeiro foi assim, pô, vamos receber tudo que o atleta mandou e vamos tocar para as redes sociais, né? Vamos jogar para as redes sociais, aí, Instagram, pílulazinha de Twitter e tal, para não ter esse buraco no conteúdo. E, paralelamente a isso, a gente foi pensando em quadros, né? Eu acho que o Thiago até comentou nisso, né, no início, que é uma oportunidade para a gente testar outras ferramentas, outras linguagens. E uma coisa que a gente sempre quis lá no São Paulo e não teve tempo, né, porque é sempre jogo quarto e domingo, é treino, e aí futebol é momento, se o time perde, o conteúdo também baixa, o torcedor xinga, ninguém quer ver nada, se ganha, toda aquela euforia e o torcedor só quer ver de fato que ganhou. A gente começou nesse período, ter tempo de pensar numa grade, que é uma coisa que a gente sempre queria. Então, a gente conseguiu colocar no ar 3 programas, né? O primeiro é o Bom Dia Tricolor, que não sei se os amigos acompanham, o Juan Fran, sempre quando ele entra no campo de treinamento, ele manda um Bom Dia Tricolor, então virou um bordão, e aí a gente usou isso para ser o nosso telejornal, né? Que é ali onde o torcedor vai encontrar tudo que o clube postou, tudo que os jogadores fizeram nos últimos 3 dias, e também a gente informa o que está acontecendo na sociedade, né? Pô, São Paulo cedeu a estrutura para o governo do estado poder ajudar no combate, foi decretada a quarentena. Então a gente mistura ali informações esportivas com informações da sociedade para o torcedor se manter bem informado em todos os sentidos, né? E aí esse é o nosso programa mais informativo. E aí o segundo passo era um programa de entrevistas, né? Porque assim, por mais que a gente tenha ali na figura dos nossos apresentadores, o torcedor sente falta dos atletas, né? De saber como eles estão vivendo, como eles estão treinando em casa, como eles estão se distraindo, enfim. E até a própria imprensa, né? Que a gente entende que o nosso papel é comunicar o torcedor e também comunicar a imprensa, porque se já está difícil para nós, dentro do clube, fornecer algum material para a imprensa, imagina para a imprensa caçar esse material, né? Então a gente também, de certa forma, tem esse papel, e a gente criou o Alô Tricolor, que caiu até meu fone aqui, o Alô Tricolor, que é onde a gente conversa com os atletas. Então é um bate-papo um pouco mais longo, né, em pouca edição, é mais realmente para a gente conseguir ceder essas aspas para a imprensa, para vocês conseguirem trabalhar também, ter algum suporte. E agora a gente, na última sexta-feira, a gente criou o Arquibancada de Casa, que é com o nosso glorioso Luciano Schucker, o nosso apresentador. Ele é mais descontraído, e é onde ele liga para torcedores famosos e anônimos, e aí tenta ali, de uma maneira bem humorada, saber o que vocês estão fazendo aí na quarentena, como que vocês estão lidando com a criançada em casa, quem tem filho. E dentro desse programa a gente tem uns quadros lá, que é o Lulu na Minha Casa, né, relembrando o Gugu, que ele ia lá na casa das pessoas, dos famosos, e, pô, eu quero um desodorante. E aí a gente meio que está replicando isso por videochamada, né? A gente fala, pô, precisa de 3 artigos aí, um artigo do São Paulo, uma foto com um São Paulino importante da sua vida e uma torradeira. E aí a galera tem ali o tempo para se mobilizar e pegar. E aí é muito legal. Torradeira não é fácil, né? Aí a gente consegue, né, sempre lidando com o bom humor
mas também não esquecendo do papel informativo, né? Então, porque a gente sabe que a maior dificuldade também é a galera que tem esse privilégio de estar em casa, de permanecer em casa, a saúde mental. Às vezes você fica ali trabalhando o dia inteiro, e aí você pega o seu celular, só que o seu celular é o mesmo instrumento de trabalho e também é o seu instrumento de lazer. O computador é a mesma coisa. E aí você fica meio maluco, porque você, cara, o que eu estou consumindo? Eu não saio do celular e tal. Então a gente fez um programa mais leve para o torcedor tentar se desconectar, nem que seja ali por 5, 10 minutos, para ele respirar, né? Que eu acho que a gente também está precisando disso. Olha, em cima disso também do que falaram os companheiros, o que o Palmeiras está fazendo também nesse momento, como é que foi essa reinvenção, essa loucura que estamos vivendo, e a loucura inicial e continua sendo que esse desafio de mostrar um conteúdo diferente a cada, repito, não a cada dia, de repente a cada período do dia, Alessandra. Certo. Bom, Mara, acho que os representantes dos outros clubes já falaram bastante, acho que não tem como fugir, os clubes estão seguindo o mesmo caminho. Eu vou falar um pouquinho do Palmeiras lá do começo, né? Quando tudo começou, a gente ainda não sabia se os jogos iam paralisar, se os campos iam paralisar. E aí, na feira, a gente já pediu para a equipe não ir para o Palmeiras, né? Porque a gente já estava pensando nessa prevenção, em ficar todo mundo em casa se cuidando. E aí foram só os representantes de cada área. Então, eu fui junto com o diretor da TV Palmeiras, né? Que é o Arnaldo Razzi, e os gerentes, né, de comunicação, marketing, os diretores de todas as áreas, para a gente se reunir e decidir o que seria feito, e para a gente entender o que seria feito no futebol. E foi então que o Palmeiras fechou, né, as portas a partir de uma terça-feira, e nessa terça-feira a gente já começou a pensar em conteúdo que a gente faria nos próximos dias. O primeiro conteúdo que a gente fez foi falar com um médico, né, do Palmeiras, que é o Gustavo Magliocchi, que é o coordenador médico do Palmeiras, para passar uma orientação, né? Não só para falar o que os jogadores fariam em casa, mas também para passar para o torcedor uma orientação, que é aquela coisa que todos eles falaram até agora, que é de utilidade pública, né? Então, eles deveriam fazer para se prevenir, passar essa conscientização, de ficar em casa, de lavar as mãos, de passar álcool em gel. E aí depois começou a parte de conteúdo. E a partir disso a gente pensou em 3 pilares, né? Que seria informar, entreter e agir. E a partir disso, de informar, a gente criou ali conteúdos que mostrariam que o Palmeiras, então, como que o Palmeiras ia agir dentro desse cenário, né, dessa pandemia mundial. Então, informar que os campeonatos estavam sendo paralisados, que o Palmeiras não treinaria mais, e informar o que os jogadores estavam fazendo nesse período. Então, assim como o Ângelo falou também, né, do São Paulo, a gente mostrou vídeos do que os jogadores estavam fazendo, como que eles estavam se comportando, os treinamentos. Foram passados treinamentos para os jogadores fazerem em casa, então a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, essa parte são mesmo. Depois de entreter, então, o que a gente poderia fazer de conteúdo para entreter o nosso torcedor? E aí entra também no que eles já falaram, né? Que é rever momentos históricos, gol, lances desses nossos jogadores, e o que a gente trabalhou bastante na TV Palmeiras foi rever vídeos do nosso próprio canal. Então, engraçados, emocionantes, dentro da TV Palmeiras, ou seja, desde 2014, né? Que foi aí que a gente criou o Top 5, que aí foi apresentado por mim, né? Eu faço também, assim como o Vitor criou ali. Na verdade, ele já tinha, né? Ele não criou, ele já tinha esse cenário na casa dele, né? Que é essa parede muito bonita. Eu peguei tudo que eu tinha de Palmeiras, né? Porque eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas de Palmeiras. Não tem um cenário na minha casa. Ali é o meu escritório, né? Onde eu já trabalho, já faço home office, né? Então, tinha o meu computador, tudo, mas aí eu fui colocando, né? Alguma coisa de patrocinador, revista, alguma coisa para mostrar o Avante, que é o nosso programa de sócio-torcedor, tudo, e montei esse cenário. E aí foi bacana porque a gente teve que se reinventar. Então não tinha aquela coisa, TT para pegar cama, não vamos se arriscar. Então vamos fazer de celular mesmo. Tenho certeza que nesse momento é o que o torcedor menos vai se importar, é a qualidade, assim, nesse sentido, né? Até tinha um celular bom para fazer. E aí dentro de conteúdo foi isso, né? A gente criou o Five, também queria interagir, que é esse terceiro pilar, né? A interação com o torcedor. Que é trazer ele um pouquinho para dentro, trazer ele se aproximar um pouquinho mais da gente. Como a gente não tem conteúdo dos jogadores, não tem mais treino, mais jogo, por que não conteúdo do torcedor? E aí a gente criou o Desafio PES, que também ativamos nosso patrocinador, né?
e pedimos para os torcedores darem gols jogando pelo PES, né, para eles interagirem. Também fizemos um desafio que entrou um pouco na utilidade pública, assim como o Santos fez do lavar mão, a gente fez um desafio que era dos jogadores lavando as mãos durante 20 segundos, que é o que os profissionais de saúde falam fazer, né? Enquanto eles petecavam a bola, né? Enquanto eles faziam uma embaixadinha. A gente trouxe de todos os lados, não só do futebol profissional, como do menino, como também da base, e fez essa brincadeira para os torcedores entrarem na brincadeira e também seguirem as orientações dos profissionais de saúde. Então, basicamente, foi dentro dessas diretrizes aí que a gente seguiu durante esse tempo e tentando se reinventar, né? Porque a gente estava acostumado, como o Ângelo falou, a ter jogo de quarta e domingo, treino todos os dias, e a gente teve que usar o que a gente tinha ali à disposição. Momentos históricos, o Vitor falou, o Palmeiras também é maravilhosa, então não foi difícil. E mais por dentro da TV Palmeiras ali, o que a gente tinha à nossa disposição. Bom, agora para encerrar, para cada um é o seguinte: o que vai ser quando a bola voltar a rolar, quando a nossa vida voltar ao normal, lá por volta de 2028, 2029? Vamos bater na madeira, que seja um pouquinho mais rápido e tal. Começando por você, Ângelo, o que vai, no trabalho de vocês, o que vai ser diferente? Cara, eu acho que a gente vai olhar diferente para o nosso conteúdo atual, pensando só no conteúdo, assim, a gente vai olhar para o CT de uma forma diferente, porque a gente está vivendo um grande Big Brother, né, em casa, se comunicando por câmeras, e a gente está confinado, e quando a gente sair, cara, eu acho que a gente vai olhar diferente para cada detalhe no dia a dia que às vezes a gente não olhava, fala, putz, isso aqui tem conteúdo. Cara, e se eu olhar para trás, porque a gente às vezes está sempre olhando para um lado, mas se você olhar para o lado, se olhar, entendeu? Eu acho que isso vai ajudar. O grande legado também, eu acho que é essa forma de organização, né? Porque no dia a dia a gente tem muita dificuldade de se organizar, porque é sempre o vídeo pro dia, né? Tem que fazer, grava agora e solta daqui a pouco. Então, eu acho que um grande legado, assim, pra gente, eu acho que é essa maneira de pensar em conteúdo da maneira que, às vezes, a televisão, né, as emissoras pensam, que tem uma grade certinha, que consegue ali já produzir programas de gaveta muito bem estruturados e tal, e eu acho que vai impactar dessa forma, e, cara, eu acho que o primeiro jogo depois disso tudo vai ser algo fantástico, assim, sabe, ainda mais porque todos os clubes estão vivendo isso, e os 4 aqui necessitam desse jogo. A gente conversa com amigos que trabalham para as redes da Libertadores também, eles sentem falta disso. Eu acho que vai ser um grande momento, sabe? A gente está vivendo a história e a gente vai registrar a história, e isso aqui, cara, daqui 20, 30 anos, como que os clubes se comunicaram? Vamos pegar lá os vídeos da Lê, do Vitor, pessoal do Corinthians, os nossos apresentadores de São Paulo, e vão ver que não para, né? A gente consegue se reinventar, porque esse é o futebol, né? O futebol, o Vitor sabe, parou a guerra, né? O Santos também já teve esse histórico. E eu acho que o futebol para as coisas, mas nada para o futebol, né? Seja de TBT, seja pelos conteúdos que a gente produz, seja no coração de cada torcedor. Eu acho que a mensagem que a gente vai passar quando voltar é justamente essa, sabe? Que o futebol ele não para, o sentimento ele não para, né? E eu acho que esse é o grande legado aí do que a gente pode tirar de lição desse período. É isso, Ângelo. Thiago, e o Corinthians? Como é que vai ser o day after, quando a bola voltar a rolar, Thiago? Olha, para ser sincero, eu acho que é uma grande incógnita, mas eu acho que essa parada vai colocar em questão, acho que a forma como as pessoas percebem as TVs dos clubes devem mudar, né? Porque isso que o Ângelo falou é muito verdade, né? Muitas vezes a TV do próprio clube é vista como um órgão de imprensa dentro do CT, dentro dessas estruturas do futebol. E isso vai ser uma tendência que eu acho que vai mudar, uma vez que parou o futebol, parou o treino, e as TVs estão tentando manter a chama acesa, que eu brinco lá com o meu pessoal. Gente, agora é a hora da gente manter a chama acesa, temos que lutar, temos que conseguir. Então, é isso que as TVs de clube e as redes sociais estão fazendo. E acho que
se o futebol, de uma certa forma, e aí eu não digo só o Corinthians, mas eu acho que o futebol como um todo, não aproveitar essa parada para pensar em algumas coisas e se reinventar, eu acho que a gente corre o risco do futebol perder o protagonismo que ele tem nos próximos 50 anos. A gente fez um jogo lá, por exemplo, a gente já anunciou jogador com o nosso cara de Free Fire, e as pessoas sabiam. Eu sou velhinho, mas eu estou dizendo, a nossa base não necessariamente tem a mesma idade que eu. Então as pessoas conheciam o jogador que anunciou ali, Barba Branca, é isso aí. Então, assim, não sabia muito sabia quem era aquele jogador de Free Fire que estava no jogo com a Inter de Milão, do nosso jogador de PES, o Rafael Materi, o Rafael Mestre. A gente está fazendo reprodução dos gols que a torcida indica no PES, como é que faria. Então, quer dizer, eu acho que assim, se não tiver uma reinvenção do próprio futebol para gerar mais conteúdo diferente, com mais ousadia, eu acho que em 50 anos a gente perde o protagonismo que a gente se acostumou até hoje. Então, acho que a gente volta, talvez com muito mais flexibilidade de toda a entorragem dos atletas, de todas as comissões técnicas, com uma simpatia talvez muito maior e uma abertura muito maior, para rever certos procedimentos para que a gente consiga avançar, produzir mais, produzir diferente, produzir melhor, porque afinal está todo mundo trabalhando coisa, que é o quê? O Corinthians, e é isso que a gente quer um Corinthians cada vez maior, um Corinthians grande e um bando de loucos cada vez mais motivado a fazer loucuras. Então é um pouco isso que eu acredito que talvez mude o mindset parada, essa crise, que é uma crise grave, né? Do ponto de vista de recursos humanos, a gente não sabe o que vai acontecer. Do ponto de vista de recursos técnicos, a gente não sabe o que vai acontecer. Do ponto de vista de recursos financeiros, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quer dizer, é uma grande incógnita que a gente espera que seja respondida com muita criatividade, não só por quem está aqui, representa as TVs de clube aqui, mas pelos gestores, pelos atletas, pelas comissões técnicas, enfim. Acho que é uma momento importante. A parte aí está dividindo esse momento, como o Ângelo falou, e que eu acho que pode ser muito profícuo para todos. Aqui a gente, cada um trabalha no seu clube, mas não tenho dúvida que todo mundo aqui é muito apaixonado por futebol, né? E é isso que a gente quer ver bem, de uma certa forma, para o futuro, né? Vamos torcer para que isso dê certo. Vamos torcer. Ficaram lindas essas imagens do PES. Eu sei que eu sou bastante imparcial e isento para falar do PES, mas ficaram realmente maravilhosas as imagens do PES. Vitor, mesma coisa. O que vai ser o futuro da TV, enfim, de todos nós, e falando do lado do Santos, Vitor? Olha, eu acho que apesar de todo o cenário caótico, Mauro, acho que as TVs de clube e as mídias dos clubes, de uma forma geral, vão sair fortalecidas desse processo, porque acho que fica uma lição importante, que é investir nos canais internos é fundamental justamente em momentos como esse, né? Acho que hoje isso acontece no Santos, acredito que nos nossos colegas também deva ser mais ou menos parecido. Acho que boa parte dos patrocinadores cobram não só exposição em camisa, não só exposição em TV, mas principalmente também entrega digital, produtos nas TVs de clubes, posts nas redes sociais. Acho que, apesar de tudo, fica de lição para o esporte de uma forma geral, né, e para as instituições de esporte, para os clubes, para os times de uma maneira mais geral, que é muito importante ter esses canais internos bastante fortalecidos, bastante, de fato, estruturados, porque eles têm a capacidade de segurar a audiência, segurar os momentos de crise de forma bastante competente e entregar o que, teoricamente, você não teria o que entregar nesse período. Acho que de fato é algo para a gente repensar, a forma como a gente gerencia o nosso conteúdo, faz as nossas abordagens diárias, como o Ângelo falou. Tem coisas que talvez a gente tivesse gravado no momento que a gente não enxergava com tanto carinho, mas talvez renderia nesse período de escassez, a gente poderia ter isso de gaveta. Então fica, de fato, esse treinamento para a gente fazer em relação ao olhar, né, ao olhar e ver de fato o potencial de cada possível pauta que tem em cada cantinho do CT, mas acho que todo mundo deve viver isso de alguma forma. A gente trabalha em um segmento que não é atividade fim
do nosso clube, né? O nosso clube, de fato, existe para que o futebol seja praticado e não para que a gente produza comunicação e produtos de comunicação, mas acho que a crise e tudo isso que está acontecendo serve para mostrar que as TVs de clube, os canais internos têm um papel muito importante no dia a dia. Acho que cada vez mais cada vez mais vão fazer parte das entregas, das exigências de quem quiser expor a sua marca no clube, quem quiser usar o futebol como um canal de divulgação de qualquer tipo de atividade, vai cada vez mais usar esses canais, essas plataformas internas. E acho que, de uma forma geral, a gente sai fortalecido desse momento. Tipo, vamos passar por isso, e acho que, falando particularmente dos clubes de São Paulo, acho que com bastante competência, a gente não entregou os pontos, demos o nosso jeito de produzir, de não deixar o torcedor na mão, de não deixar o patrocinador na mão, de não deixar o fã de esporte na mão de uma maneira geral, e a gente tem, de fato, aí um desafio de repensar e de se organizar melhor, mas fica como legado a importância da gente ter essa estrutura também muito bem fortalecida para momentos difíceis como esse. É isso, Vitor. Andrà tutto bene, como já diz a já célebre canção, e fala Andrà tutto bene. Vamos ao Palestra Itália para a palavra final da Alessandra Culturato. Bom, Mauro, eu acho que antes de falar sobre o futebol, vale falar como um todo, né? Eu acho que tudo isso aconteceu para que a gente tire uma lição, né? Para que a humanidade tire uma lição disso tudo. Com certeza não foi à toa. Então, acho que está todo mundo refletindo sobre como a gente anda fazendo as coisas na nossa vida. Mas, falando um pouquinho sobre o futebol, eu acho que o principal é para mostrar que o maior patrimônio de um clube é o torcedor, né? Eu acho que muitas das pessoas já sabem disso, mas agora a gente viu que mesmo sem jogos, mesmo sem treinos, enquanto tiver torcedor, um clube de futebol continua existindo, né? E a gente provou isso nessa pandemia. Eu acho muito importante o que o Vitor falou de se preparar para esses momentos, coisa que a gente nunca pensou que ia acontecer. A gente tinha algumas gavetas, sim, mas coisas que durariam uma semana, né? Materiais frios, entrevistas, que a gente tinha algumas prontas, outras para editar, que até foram usadas, mas eram materiais que durariam muito pouco. E assim como os meus colegas já falaram também, serviu para valorizar as TVs de clube, para mostrar que mesmo sem jogo, mesmo sem treino, a gente conseguiu fazer um conteúdo. Então mostra a nossa importância dentro de um clube, né? Não só falando de TV de clube, mas falando das redes sociais, falando da comunicação, do marketing de um clube, que às vezes, não internamente, mas até externamente não são tão valorizadas, e que acho que essa pandemia mostrou aí o nosso papel tão importante dentro de um clube. Então eu acho que as TVs do clube saem, sim, fortalecidas, como eles falaram, e aí ficam essas lições da gente se preparar, tá sempre preparado para o pior, infelizmente, esperando o melhor, mas sempre preparado para o pior, e lembrando que o torcedor é o nosso maior patrimônio. Olha, eu detesto participar, acho que talvez tenha sido dos 3 programas que eu já participei em que eu concordei com praticamente tudo que foi falado. Então vocês foram mal no trabalho, porque o jornalismo, ainda mais esportivo, é para a gente quebrar o pau, discordar. Vocês falaram muitíssimo bem, vocês falaram como vocês fazem o trabalho. Vitor Borges, Thiago Oliveira, Ângelo Martins e Alessandra Culturato, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse papo. A Five Media e a LC Comunicação, muito obrigado pela honra de ter aprendido durante 40 minutos com vocês. Um grande abraço, hashtag Fiquem em Casa, a hashtag do Corinthians, a do São Paulo, do Palmeiras e do Santos para todos vocês, e a minha hashtag pessoal para vocês. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho e por esse papo. Até a próxima.